Os amigos e amigas que nos acompanham em nosso canal de Direito, em especial em nossas aulas de Direito Penal. Em nossa última aula de Direito Penal, nós falamos do tráfico de influência previsto no 322 do CP, corrupção ativa 333 do CP, do descaminho 334 do CP e do contrabando 334A do CP. Em nossa aula de hoje, nós tentaremos explicar um pouco sobre impedimentos, perturbação ou fraude de concorrência do 335 do CP, da inutilização do edital ou de sinal, o 336, da subtração ou inutilização do livro de documentos, no 337 do CP. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que fizessem a sua inscrição no nosso canal, nos ajudem fazendo comentários para que eu melhore o conteúdo da aula. Ficaria muito grato a todos que assim o fizessem. Bom, o que é um impedimento, perturbação ou fraude de concorrência? Este termo, ele trata-se de hipótese em que o particular cria obstáculo à concorrência pública ou a licitações públicas, ou até coíbe a participação de concorrentes ou licitantes com emprego de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Diz o artigo 335 que trata dos impedimentos, perturbação ou fraude de concorrência. Impedir, perturbar ou fraudar a concorrência pública, impedir, perturbar ou fraudar a concorrência pública, venda em asta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatais, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. No seu parágrafo único, incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão de vantagem oferecida. O que é um impedimento ou perturbação, fraude de concorrência? Nada mais é do que são hipóteses em que o particular ele cria obstáculos em uma concorrência pública ou coíbe a participação de outros concorrentes com o emprego de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Ora, o referido artigo ele foi revogado, não que tenha sido revogado, mas a lei 8666 é quem trata hoje, certo, das licitações públicas. Ele é que alterou aí o Código Penal, disciplinando as licitações públicas, derrogando a esta lei o artigo 321 do CP e revogando o 326 e 355 do CP. O artigo 321, ele vem definir os crimes de advocacia administrativa, que foi derrogada pelo 91 da lei 866. Hoje, tratando-se de crime de advocacia administrativa, relacionada com licitação pública, que não se aplica aí o 321 do CP, e sim a lei especial. Isso eu já falei em aulas anteriores, né? O artigo 321, ele passou a definir o crime genérico, tá? E o artigo 91 da lei 8.666 vem como um crime específico. Assim, o artigo 321 perdeu a parte da sua essência punitiva, né? O artigo 326 do CPP, ele define crime de violação de sigilo
de proposta de concorrência pública, que foi revocada pela Lei de Licitações Públicas, né? O 326 também ele ficou vazio, tal como ocorreu com o 281 do CP. Hoje, o delito de violação de sigilo de licitação pública está descrito lá na lei especial, que é a Lei 866. O 335 do CP, que define o crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência pública, ele foi revogado pelo artigo 93 e 95 da Lei 8.666 de 93. Os fatos eles continuam a ser típicos, mas na lei especial e não no Código Penal. A primeira parte do caput do artigo 335 está definido o artigo 93 da Lei 8666. Já na segunda parte do caput do artigo está descrito o 95 do mesmo diploma legal. Tá? No que se refere ao conceito de funcionário público, está previsto lá no 327 do CP, que nós já batemos muito sobre esse aspecto. Quando se trata de crime relacionado com licitação pública, deve ser aplicado o artigo 84, parágrafos e parágrafos da Lei 866 e não o Código Penal. Para a ação penal, o rito processual aplica-se o artigo 100 e seguintes da Lei 866. Tá? Em resumo, para que a gente possa resumir esse artigo, nós podemos afirmar que trata-se de hipóteses em que o particular cria obstáculo à concorrência pública, isto é, às licitações públicas, ou coíbe a participação de concorrente ou licitante com emprego de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. E que, conforme disposto no parágrafo único do artigo 335, o terceiro que aceitar a vantagem a fim de retirar do processo licitatório ele também pratica o crime. Portanto, está sujeito às mesmas penas. Da inutilização de edital ou de sinal, previsto no 336 do Código Penal. O 336 diz rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou serrar qualquer objeto, tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. O tipo penal ele está previsto no verbo rasgar, ou inutilizar, ou conspurcar edital, fixado por ordem de funcionário público. E também no de violar, ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou serrar qualquer objeto. O sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo é sempre o Estado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não se exigindo elemento subjetivo específico, por não haver uma forma culposa. Tá? O objeto material é a conduta. O objeto material da primeira conduta é o edital, tá? E das outras condutas é o selo ou sinal identificador ou que serve algo. O objeto jurídico é a administração pública, pelo interesse material e moral da sua administração. O crime, ele se classifica em comum, material
de forma livre, comissivo ou omissivo impróprio, instantâneo, de dano, unissubjetivo, plurissubsistente e, nestes casos, admite uma tentativa, tá? Resumindo, em primeiro momento, as condutas incriminadoras, ainda que executadas parcialmente, são rasgar, que é aquela de fazer em pedaços, né? Inutilizar, que é aquela que torna ilegível, conspurcar, que é sujar, rasurar, tá? Não ser necessário que se torne ilegível a leitura, certo? Tudo isso no edital, né? Já a segunda parte do dispositivo legal é composto pelas ações múltiplas de violar, que é romper, invadir, e o de inutilizar, que é de tornar imprestável, selo ou sinal destinado a identificar ou cerrar qualquer objeto. Ou seja, o que podemos concluir é que vandalizar edital ou sinal relevante ao público constitui o crime previsto com pena de detenção e multa. Da subtração ou inutilização de livro ou documento previsto no 337. O 337, ele prevê subtrair ou inutilizar total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário público em razão de ofício ou de particulares em serviço público. Tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e se o fato não constituir crime mais grave. O tipo penal aí é o de subtrair ou inutilizar, seja total ou parcial, o livro oficial, o processo, o documento confiado à custódia de funcionário em razão do ofício ou de particular em serviço público. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo é sempre o Estado e, secundariamente, certo, a pessoa prejudicada com o ato. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não se exigindo elemento subjetivo específico, por não haver aí a forma culposa. O objeto material do crime é a vantagem e o objeto jurídico é a administração pública, nos interesses materiais e morais de sua própria administração. O crime, ele se classifica em crime comum, material, de forma livre, comissivo ou omissivo, impróprio, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, não se admitindo aí nestes casos a tentativa. Da sonegação de contribuição previdenciária, prevista no Código Penal, artigo 337-A. Diz o artigo 337-A: suprimir ou reduzir contribuição social, previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. O referido artigo, ele foi, e seus incisos e parágrafos, eles foram incluídos no Código Penal por força da Lei 9.983 de 2000. O seu inciso primeiro diz: omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos pela legislação previdenciária, segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador
autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviço. 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. 3. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remuneração paga ou creditada e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Nestes casos, tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. No seu parágrafo 1º diz: é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. No seu parágrafo 2º diz que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que o inciso 1º foi vetado, o inciso 2º, o valor, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórias, sejam igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de sua execução fiscal. Se o empregado, é o parágrafo 3º, se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.500 e R$ 10.000, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a de multa. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo anterior, que é o parágrafo 3º, será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Bom, o tipo penal consistente nas condutas alencadas nos incisos, certo? Eles são consistentes aí em suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório. Tá? Então se resume tudo aí a suprimir as contribuições sociais e qualquer acessório. O sujeito ativo é o titular de forma individual, os sócios solidários, os gerentes, diretores ou administradores que efetivamente tenham participação da administração, da empresa, a ponto de concorrerem para que esta conduta possa ser punível. O sujeito passivo é o Estado, em especial o INSS, por ser o órgão competente para a arrecadação dos tributos previdenciários. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, elemento específico que consiste na vontade de fraudar a Previdência, deixando de pagar ali a contribuição, né? O objeto material está previsto nos incisos do referido artigo, consistentes aí na folha de pagamento, nos títulos consistentes da contabilidade, na receita e os lucros auferidos, na remuneração paga ou creditada de outro fato gerador de contribuição previdenciária, e o objeto jurídico aí é a Seguridade Social. O crime se classifica em próprio, formal, de forma livre, comissivo ou omissivo impróprio, instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente, e não se admite tentativa. Tá? Vamos ficar por aqui, já se demanda 20 minutos de aula, e para que não fique muito cansativo, certo? Nós vamos encerrando, prometendo a todos vocês que em nossa próxima aula
nós continuaremos falando do artigo 337 lá na sua letra B e dos seguintes do Código Penal. Obrigado a todos, espero ter contribuído e espero contar com todos em nossa próxima aula. Forte abraço a todos.